A mensagem de hoje, ou o tema, ou a conversa, ou papo, como queiram, está aí o tema para vocês. De onde vem a nossa crença? Eu creio que essa mensagem vai nos ajudar bastante e, claro, vai mostrar o amor de Deus nas nossas vidas. Por que cremos no que cremos? E por que cremos da maneira como cremos? É essa pergunta que vai ser respondida nesse vídeo. Como nós concebemos aquilo que cremos? Ou seja, de onde veio a nossa crença? Ou melhor, onde nasceu a nossa crença? Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que se interessaram por nossas mensagens, que têm se alinhado, né? Ou mesmo têm criticado. Eu creio que na crítica faz vocês pensarem. Essa é a ideia, fazer vocês pensarem. Porque não é fazer pessoas que pensam igual a mim. Eu não estou aqui para te impor o meu pensamento. Não, aqui apenas estamos falando sobre ideias, são pensamentos. Então, isso é o que eu quero provocar em ti, uma forma de pensar, que você comece a produzir pensamento. E eu creio que dessa formatação de pensamentos sairá aí algo tremendo, algo que Deus tem preparado para você, meu irmão. Creia nisso que eu estou falando, tá legal? Bom, então para você que ainda não se inscreveu, só tem acompanhado de longe, eu vou ficar de longe aqui. Não faça isso, nos ajude aí. Se inscreva hoje mesmo em nosso canal, é fácil, é de graça, não paga nada. É só você apertar aí, inscrever-se, pronto. Apertar o sininho vai fazer com que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar, igual agora. E também curta logo, porque já sabe que vem coisas boas. E olha, um alimento muito forte para nós, tá, abençoado? Eu acredito que vamos comparar assim com o Mocotó. Apesar que tem gente aí que não gosta, né? Tem gente que fala que esse negócio de mensagem todo dia. Você é livre, querido, para pensar que uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou todo dia, você é livre. O importante é que você escute e que você comece a pensar. E a pensar fora da caixinha da religião. Essa é a nossa intenção. Então se inscreva no nosso canal, comentem à vontade e, claro, se você amar essa mensagem, compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem. Abençoados, antes de entrar nessa mensagem, eu tenho assim muita gente, e é normal isso, tá, abençoado? Que tem dúvidas de muitas coisas. Tem muitos abençoados que hoje estão chegando em graça, e eu entendo, as dúvidas são normais porque é algo novo, né? Quando essa palavra começa a mexer com você, começa a te impactar, você tem uma tendência o quê? A começar a questionar as crenças antigas, né? E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Nós começamos o quê? A pensar fora dessa caixinha, né? Passamos a ser diferentes. Então eu entendo que muita gente tem aí várias dúvidas, e isso é super normal, tá, abençoado? Só que eu, André, meramente humano, não tenho condições de atender a todos. Não tenho. Ainda que eu me esforçasse, eu ia ficar dia e noite e não ia satisfazer vocês, tá? Então me perdoem, tá? Às vezes que eu não volto, às vezes o abençoado fala comigo e às vezes eu não retorno. Não é porque o André é mau, não. É porque não dá tempo. É muita gente. E eu tenho uma convicção dentro de mim, abençoado. Porque eu também tinha, né, muitas dúvidas e tenho. Mas eu entendo que nesse ministério, no reino de Deus, as dúvidas são sanadas de acordo com a nossa evolução, né? Nem tudo, imagina se Deus pegasse a graça, né, que é algo infinito, e despejasse ali ao mesmo tempo para a gente. Seria muita glória até para a gente aguentar, né, abençoado? Então as coisas vêm aos poucos, ela vem com experiências, e isso vai dando força para que vocês venham a sustentar por um tempo ainda essas dúvidas que são normais, tá bom? Mas eu entendo que quando você tem dúvida é porque esse evangelho já te alcançou. E se te alcançou, você está vivendo o novo com Deus. Você tem um novo, livre e vivo caminho com teu Pai. Da mesma maneira que Ele me ensina, é a maneira que Ele vai te ensinar.
Então, abençoados, eu tenho aqui no canal do YouTube, eu vou até colocar aqui que eu preparei para vocês, a janelinha lá. Nós estamos no site do YouTube, inclusive tem o abençoado Elcio ali, quero mandar um abraço no vídeo dele. Sempre que eu posso, estou vendo o abençoado Elcio, que tem uma palavra impactante. Então aqui é o YouTube. Então você vai lá e vai digitar Graça Pura, né? Eu vou digitar aqui passo a passo e eu vou te mostrar que nós temos várias playlists criadas. Tá aqui, Graça Pura. Aí você vai entrar lá, deixa eu passar aqui, senão vai vir um som. Então você vai lá na parte de playlist, tá aí a parte de playlist. Estas são as playlists que nós temos, tá? Se você, por exemplo, tem dúvidas sobre o inferno, nós temos 6 vídeos aqui, olha, que eu vou passar para vocês, olha. 6 vídeos, é uma playlist criada sobre a mentira do inferno. Você tem dúvidas sobre o pecado? Tem lá, ó, 9 vídeos falando sobre o pecado. Se você tem dúvidas sobre o que é demônios, nós temos 12 vídeos incríveis, 12 vídeos que nós exploramos demônios dentro da Bíblia. Tem aqui 2 vídeos, essa série aqui eu comecei, vamos trazer outros assuntos, falando sobre a nova ordem mundial. Tem aqui, olha, aspectos da volta de Cristo, Bíblia Sagrada versus sistema religioso, louvores, tem aqui, hoje tem 6 louvores que os abençoados podem escutar, pode baixar também aí, se quiserem, para ficar escutando. Tem aqui, olha, fim dos tempos, abençoado às vezes tem dúvidas sobre o fim dos tempos. Nós temos nada mais do que 5 vídeos falando sobre isso. A história da Igreja Católica e Protestante, e aí vai várias e várias playlists criadas para que você venha ter acesso a isso tudo. Então aqui, abençoado, são mais de 200 vídeos que nós temos gravado aqui no canal. Então, mais de 1000 versículos que nós já ao longo desses 200 vídeos já falamos. Falamos de contexto, falamos de originais, falamos dos posicionamentos geográficos, falamos sobre linha do tempo, lei, graça. Então tá tudo aí, tá, abençoado? Então isso aqui é uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês têm dúvida de alguma coisa, aí ao invés de me procurar, pode me procurar, tá, abençoado? Mas às vezes demora para me responder, tá? Pode me procurar. Aí você vai lá no canal da Graça Pura, tá cheio de playlist, procura o tema, tem vários vídeos. Olha, se diante disso tudo você não sanar a tua dúvida, porque ou então eu estou explicando mal, ou então eu tenho que sair daqui, porque eu não sirvo para isso. Tá, abençoado? Então faça isso, que vai ser um crescimento para vocês tremendo. Por quê? Porque cada mensagem em graça, ela tem um valor, ela tem uma intenção, ela tem uma revelação dentro dela especial para você. E às vezes você ouve uma palavra da graça, repete às vezes até mesmo uma mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar de maneiras diferentes com você, vai revelar para vocês maneiras diferentes, revelações que vai te dando posicionamento. Então, abençoado, faça isso, tá bom? Vai lá, se inscreva no nosso canal, claro, e curtam também as nossas playlists. E se mesmo assim persistir a dúvida, pode me procurar, mas só tenha paciência, tá bom? Bom, amados, vamos começar essa mensagem, né, lendo um versículo que se encontra nas cartas em que Cristo inspirou Paulo a escrever, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos começar essa gloriosa mensagem, que diz assim, olha: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tem também um outro versículo que eu quero atrelar a isso, e depois vocês vão entender por que eu coloquei esse versículo, Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz ali, olha: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Depois vocês vão entender por que eu elenquei esses dois versículos. Bom, amados, Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, num dos mais famosos textos de seus escritos, Paulo fala do amor. Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, dá uma aula. Ele diz que o amor é o mais importante. E Paulo não estava mentindo, Paulo estava falando a verdade. Só que o amor que Paulo fala
não é algo ligado à paixão. Por quê, amados? A paixão é perigosa, a paixão é enganosa. Vocês sabiam que tem muita gente que se casa por causa da paixão? Aí o que acontece? Descobre no meio do caminho da vida, porque a vida tem seus percalços, que eles não se amam. A paixão acabou e o amor nunca existiu. E aí o que acontece? Eles vão se separar. Então o amor ele é muito mais profundo. Então aqui nessa passagem, Paulo fala de um amor maduro, um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo suporta. E esse amor, ele é obtido, quando Paulo fala isso, através do conhecimento. Vocês sabiam que 90% daquilo que a gente crê não veio de uma verdade comprovada? 90% de tudo aquilo que nós cremos, das coisas deste mundo e também das coisas espirituais, não vem de uma verdade comprovada. Eu vou explicar para vocês. 90% daquilo que nós criamos, vou dizer que nós criamos porque nós estamos avançando dentro de um conhecimento. E hoje, para quem está em graça, pode falar dessa maneira. Mas para quem chegou hoje em graça, que tem ainda muitas dúvidas, 90% daquilo que a gente crê veio dessas meias verdades. Porém, essas meias verdades, ela foi nos passadas por pessoas de alta confiança nossa, que foram os nossos primeiros tutores, os nossos amados pais. Eles foram o quê? Os nossos primeiros professores. E na maioria das vezes, aquele conjunto de regras, valores e crenças foram repassados também através de geração. O pai do meu pai passou para o meu pai, o pai do meu pai do meu pai passou para o meu avô. E assim vai sendo perpetuado essa linha aí de conhecimento humano. Eles foram repassados aí de geração em geração. Ou seja, tudo o que aprendemos quando criança é rudimentar. São rudimentos. E é ali, quando criança, que formam o quê? As nossas crenças. Abençoados, como nós aprendemos ciência na infância? Como nós aprendemos? Não sei se vocês recordam aí, tá? Nós aprendemos sem o quê? Sem questionar. Os nossos pais nos dão uma informação, o que nós fazemos? Não questionamos. Às vezes, o pai fala algo que não existe, porque ele também recebeu aquilo ali, que não tem como comprovar, mas aquilo ali vai passar a ser uma verdade, até o dia que me chegar o conhecimento. Aí vai, de eu aceitar ou não. Por isso que temos dificuldades em questionar hoje as nossas crenças religiosas e espiritualistas. Por exemplo, se você pegar uma criança e falar sobre a lei da gravidade, ela vai aceitar, claro. Por quê? Porque a gravidade tem como você experimentar. Se você, por exemplo, pegar esse controle aqui e jogar no chão, o que vai acontecer? Influência da gravidade. Então a criança vai experimentar isso e ela vai aceitar. Mas ela aceitaria mesmo se você não mostrasse. Ela pode até te perguntar, né? Ela pode te perguntar, por exemplo, por que o formato da Terra é assim, né? É assado. Podem até dizer para ela que o homem, olha, a Terra é assim porque o homem foi para o espaço, tirou fotos e tudo mais. Mas de uma maneira geral, ela vai aceitar que a Terra é de forma esférica. E é assim que são passadas as informações na infância. Tudo de forma rudimentar. Por isso que uma criança aceita todas as informações que nós passamos para ela sobre as nossas crenças, por exemplo. Não é verdade? Muitos de nós passamos para os nossos filhos, nós falamos sobre Deus e o diabo, céu e inferno, anjos e demônios, sob a perspectiva religiosa que recebemos. Então, estabelecido esses rudimentos na mente de uma criança, por que ela não acreditaria, por exemplo, em espíritos desencarnados, em reencarnação, em cidades astrais, que são as doutrinas do espiritismo? Por que elas não creriam nesse rudimento? Elas creriam. Então, desde criança, acreditamos nos que nos dizem, porque confiamos em quem nos diz. Confiamos em nossos pais, confiamos em nossos parentes, confiamos em nossos
vizinhos, isso há um tempo atrás, porque hoje em dia não existe mais isso. Confiamos o quê? Em nossos professores. E esse processo ele funciona para o resto da vida. Se não houver um questionamento. E, amados, temos que nos permitir a questionar. Por isso, a pergunta dessa mensagem é: por que creio no que creio? Onde nasceu a nossa crença? E muitos, quando chegam a essa pergunta, o que acontece? Se debandam. Ou melhor, vão procurar o seu caminho e a verdade. Porque até então, todo o seu mundo estava sobre meias verdades. Foi assim que aconteceu conosco, quando nos foi destapado o Evangelho do Reino. Foi por isso que Jesus de Nazaré, que era um rabino, consequentemente um mestre, ele deixou isso aqui, olha, em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que acontece, amado, com todos nós. Então, quando criança, aprendemos tudo assim de forma rudimentar. Amados, imagina eu com 9 anos. Vamos imaginar aqui uma cena. Eu com 9 anos, na escola, perguntando e questionando a professora, a tia Jupira, que os abençoados já conhecem aí do testemunho que eu dei lá em um post que eu coloquei aqui no YouTube. Né? Imagina eu com 9 anos pedindo provas para ela, por exemplo, para que ela me mostrasse e me desse prova que a Terra realmente é esférica. Só que isso não é assim que funciona. Ela poderia até me mostrar uma foto e eu poderia dizer que aquilo ali era uma montagem bem feita. Que prova que ela me daria que aquela foto não foi uma armação? Porque é igual aos dinossauros. Vocês já viram fotos de dinossauros? Parece que é verdade, existe o dinossauro. Só que é uma montagem bem feita. Parece real, mas não é. Eu poderia questionar a tia Jupira dessa maneira, não é verdade? Eu com 9 anos, imagina eu com 9 anos questionando a professora. Amados, talvez se isso estivesse acontecendo hoje em 2021, hoje, não digo lá em 1979, quando eu tinha 9 anos, talvez se acontecesse hoje esse questionamento, a professora Jupira, ela teria provas mais contundentes para me mostrar que a Terra realmente é esférica do que quando foi em 1979. Ou seja, hoje os recursos são maiores. Mas lá, se fosse lá em 79, a tia Jupira simplesmente ia mandar eu calar a boca. E o que ela ia fazer? André, você está atrapalhando a aula com seus questionamentos. Ela ia exercer a sua autoridade sobre mim. Ela até poderia me explicar, André, os cientistas falaram que é assim, pronto, acabou, pronto. E aí me diria para não atrapalhar mais a aula dela. Agora, amado, será que você nunca ouviu algo parecido em alguma igreja? Em algum centro espírita? Eu, por exemplo, já vi questionadores quando eu estava no sistema religioso. O pastor estava falando, explicando alguma coisa, e entrou um irmãozinho lá questionando. Ele questionou a tal ponto que o pastor mandou ele calar a boca. Cala a boca que eu sou pastor. E o que ele fez? Ficou calado. Amados, eu antes pertencia a esses rudimentos. Só que hoje eu não pertenço mais. Então eles usam esse tipo de argumento, esse tipo de autoridade. E que aquele questionador, ele estava atrapalhando a reunião, quem estava ali querendo aprender. Então os questionadores viram o quê? Pessoas diferentes, os diferentes. Imagina se eu continuasse a debater com a minha professora lá, quando tinha 9 anos. O que eles iriam? Eles iriam chamar minha mãe. Eles iriam dizer que eu tinha algum problema e que preciso me tratar, porque era diferente. E se continuasse a insistir nisso, a própria escola iria me excluir. Eu iria ser expulso. Amados, e nós, seres humanos, pela ordem natural das coisas, sabemos que nós temos a necessidade de pertencer a grupos, de sermos aceitos em grupos. Isso é uma ordem natural de todo ser humano, de todo ser vivo, até animal é assim. Claro que uns em um grau maior e outros em um grau menor, mas todos temos essa necessidade de sermos aceitos. E esse talvez seja o maior motivo
porque aceitamos as crenças, ou seja, essa necessidade de pertencimentos a grupos. E Paulo mostrava isso claramente em Corinto, claro, que rebatendo. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, e vamos ler agora, que diz: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo vai mostrar muito bem agora no verso seguinte do que ele estava falando. Já tinha grupinhos lá em Corinto. Aí no verso 4 diz: Porque dizendo um, eu sou de Paulo, olha o grupinho, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? É um texto bastante claro. Amados, isto aconteceu há 2000 anos atrás. E hoje não é diferente. O ser humano tem essa necessidade. Por isso, quando estamos em uma sala de aula ou mesmo em uma igreja, nós pertencemos a um grupo. Por exemplo, existem grupos, principalmente dentro da religião, tá? Que para se destacar, aquele irmãozinho que está chegando, que quer pertencer a esse grupo, ele começa a fazer o quê? Começa a aceitar tudo o que falamos para ele. E aí aquela pessoa que está querendo ser aceita no grupo, ela docilmente baixa a cabeça para tudo. Aí vai estudando junto com o grupo, aprendendo tudo ali junto com o grupo, engolindo tudo. Se lá diz que não pode cortar cabelos, porque quem corta cabelo vai ao inferno, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai engolir esse rudimento. Se falarem naquele grupo que orar de madrugada é melhor, que todo mundo ali ora de madrugada, essa pessoa vai passar a orar de madrugada, porque é melhor, a fila é menor. Amados, por isso que você vem a esse canal e ouve algo estranho. Ouve aqui um som diferente. O som dos diferentes por Cristo. Na graça, é o único lugar que pode te libertar disto tudo. Porque aqui damos provas reais e bíblicas daquilo que falamos. É claro que falar assim, principalmente para você que tem assistido os nossos vídeos agora recentemente, falar assim pode parecer uma grande besteira, que eu estou falando. Mas se você tiver mesmo a fim de aprender, como eu te mostrei, temos várias playlists, vários canais. Nós temos aqui nesse canal mais de 200 vídeos. Usamos mais de 1000 versículos. Usamos várias palavras em grego, em hebraico, tratamos textos, contextos, aspectos geográficos, linha do tempo. Então aqui você recebe armas para combater a meia-verdade que essa falsa igreja tem empurrado goela abaixo de todos. E até então não tinha ninguém que pudesse mostrar estas meias-verdades deles. Por quê? Porque os recursos estão aumentando. Canais iguais a este dentro de uma plataforma que talvez há 15 anos atrás era inimaginável isso. Amados, eu falo agora para você que está em graça há mais tempo. Eu falo para você, meu querido. Sabe o que você passou para jogar todas estas meias verdades no lixo? E nem colocar mais o pé lá de dentro de onde você saiu, da falsa igreja? Você sabe o que você passou? Você teve que jogar todas essas meias verdades no lixo. Por isso eu te aplaudo. Sabe por que eu te aplaudo? Porque, amados, para você se livrar disto, você se livrou disso aqui, ó, que todo ser vivo tem necessidade de aceitação. Porque a partir do momento em que nós pensamos diferente, causa um impacto no meio que nós vivemos. Os abençoados têm experimentado isso, sim ou não? Tem muita gente aí que fala comigo, André, meu esposo me trata assim, minha mulher passou a me tratar assado, meu filho me olha assim, minha filha me olha assada, meu pai me trata, me botou de castigo. É ou não é verdade? Passamos a não mais ser aceitos por eles. E a necessidade de aceitação que todo ser humano tem é uma coisa ligada a afeto. Eles lá estão ligados por afetos. Nós somos ligados por conhecimento, abençoado. Eu não conheço vocês, eu não tenho contato com vocês.
Ainda que tivéssemos, os nossos encontros seriam encontros espirituais. Então todos têm essa necessidade de aceitação e nós rompemos com isso. Veja quanta gente, amados, teve que deixar lá as pessoas, famílias, porque nós não aguentávamos mais ouvir as meias verdades. Eu fiquei 7 anos frequentando um banco de igreja e dizendo a graça para minha esposa, para depois de 7 anos ela abrir os olhos. Eu ia para a igreja, quantas vezes eu ia para a igreja, a última denominação que eu fui foi Nova Vida. Eu ficava lendo a Bíblia porque eu não aguentava mais aquele pastor falando. Nós rompemos com estes laços. Porém, não foi nós que rompemos, mas é o Espírito Santo em nós. Essa dinamite, que é essa palavra que cria uma ação, que é como se fosse uma bomba, um dínamo. E o que acontece quando isso ocorre conosco? Nós reagimos a ela. E essa reação, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E tem mais uma coisa, meu querido irmão. Eu quero que você saiba isso. Tudo o que aprendemos ao longo dessa vida teve o seu início ali na infância. Foi a base. O básico de tudo aconteceu ali. Ali estava o nosso ensino rudimentar. E em cima desse ensino rudimentar, ou de rudimentos, fomos construindo o quê? A nossa base. Em cima de que papai e mamãe falou a respeito da religião, a respeito da ciência. Fomos ali construindo os nossos edifícios. Sendo que na parte da ciência, a gente tem mais liberdade. A gente hoje pode simplesmente entender melhor uma ciência. Está aí para todos. Agora, nas questões das crenças, aí já é mais difícil. E aí vai se juntando, vamos construindo e vamos fortificando em cima daquelas mesmas verdades que foi ensinado para a gente na infância. Até o dia, eu quero que tu saiba disso, até o dia que ouvimos uma palavra que não é desse mundo, não pode ser desse mundo. Ouvimos um discurso que nunca ouvimos antes. Ouvimos falar em escolha, ouvimos falar em eleição, ouvimos falar em predestinação, ouvimos falar em graça, ouvimos falar que estamos em novos céus e nova terra, que vivemos no reino de Deus e estamos assentados em lugares celestiais, que estamos sem pecado, que estamos sem mácula, estamos nem mancha, nem rugas, que somos um só com Cristo. Só que cada assunto desse, falando assim rapidamente, né, parece fácil, né? Mas não é. Só vocês sabem o que vocês passaram para entender cada ponto desse que eu falei. Não chegou de forma fácil. Chegou em forma de tempestade. Só que essa tempestade depois nos trouxe uma paz. E essa tempestade chegava assim, né? Quando ouvíamos falar sobre a escolha soberana do Deus soberano, bateu de frente com a base, com aquele rudimento que estava em nós. E o rudimento dizia, não, é aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Aí nós descobrimos que não foi nós que escolheu a Cristo, mas Ele que nos escolheu. E aí vem outra onda, a predestinação. E aí veio essa onda que balançou a nossa estrutura. Descobrimos que não somos vagantes neste mundo. Sabemos que todos os nossos passos são contados por Deus. E assim foi e continua sendo. A cada ensino, mais uma bordoada na nossa base rudimentar que começava a ceder. Por isso que temos que ter contato com essa palavra todos os dias. Eu sou de acordo que tenha todos os dias, todo momento. Geraldo, continue de manhã, de tarde, de noite. Geraldo, faça de madrugada. Precisamos de palavras assim. Geraldo Moraes, quero mandar um abraço. Quanto mais, melhor. Enquanto aqueles que continuam em seus rudimentos, frequentando aqueles lugares que não são igrejas, e sim um sistema religioso feroz e carnais, para eles, todos estes absurdos que acontecem e que está exposto para todos verem, eles acham normais. Olha o que está acontecendo lá dentro das igrejas deles. Eles acham normais. E eles vêm para cá defender esses lugares. Porque quando eu critiquei a igreja, não é a reunião dos irmãos, é a denominação. Mas sabe por que eles agem assim? Porque a base deles está torta. E aí o que fazem? Engolem tudo
o que esses homens falam. Esses homens que se fizeram Deus, que ninguém pode tocar, porque são ungidos do Senhor. Uma das igrejas que hoje é uma das mais poderosas do Brasil, se não a maior, e quem sabe do mundo. As suas igrejas, vou falar de uma igreja, essas igrejas parecem palácios, né? São templos suntuosos. Parece castelos. Eu estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus. Amados, é só vocês procurarem aqui mesmo no YouTube vídeos. Bota lá, Edir Macedo ensinando seus pastores a cobrar dinheiro do povo. Tá aí os vídeos. Não estou falando fofoca, é fake news, não. Tá aí escancarado para todo mundo ver. E o que acontece com a Igreja Universal? É a que mais cresce no Brasil. Com todos esses escândalos. O que é isso? Estão escravos dos rudimentos que aprenderam quando crianças, têm medo. Veja, Paulo falou quando era menino, fazia coisas de menino, mas não sou mais menino, opa! Escravos dos rudimentos. Vejam aí o próprio pastor aí, Silas Malafaia, um homem que no começo do seu ministério odiava a doutrina da prosperidade. Tem vídeos dele aí no YouTube criticando severamente, ferozmente, a teologia da prosperidade. E hoje o que ele fez? Abraçou essa ideia. E anda de mãos dadas aí com o presidente. Como vocês podem perceber. Preocupado o quê? Com política. Amados, vejam quantos líderes hoje religiosos estão se suicidando. E ninguém vê isso. Eles não estão aguentando mais viver assim, essas meias verdades. Veja o caso da Flor de Lis. E que até hoje tem milhões de seguidores na internet. Tem um casal de pastor há pouco tempo atrás, acho que foi ano passado, lá no Espírito Santo, onde criminosamente queimaram seus filhos para ocultar os abusos que eles cometiam contra as crianças. Veja quantos males eles estão fazendo à humanidade. Isso há 2000 anos eles abusam das pessoas. Mas hoje o Senhor está iluminando a mente daqueles que foram preparados por Ele para romper com tanto rudimento que tínhamos. Por esta razão, eu não me envergonho de pregar esse evangelho. Podem me chamar de louco. E segundo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, um famoso e conhecido versículo em graça, que diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Mas não é esse evangelho pregado aí por essa falsa igreja, não. Esse evangelho é coisa do outro mundo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê, irmão? Então você foi salvo por esse evangelho. Primeiro do judeu e depois do grego. Está aí, abençoado. Glória a Deus. Então estamos encerrando aí mais esse papo, mais essa mensagem, mais essa pregação, como queiram, essa conversa do reino de Deus. Espero que você sinta o amor que Deus teve por ti, por ter te livrado de tantas crenças limitantes e de meias verdades, que tem levado o ser humano a viver aí uma hipocrisia. Não é verdade? As pessoas defendem esse lugar como se fosse uma instituição divina, e não são. Divinos somos nós e não o local. Lá no sistema, ensinaram somente o que eles queriam que nós soubéssemos, não o que precisaríamos ouvir. Eles ensinaram aquilo que convinha a eles e não aquilo que a gente precisa ouvir. Mas hoje Deus te revela os seus segredos, amado, para te mostrar que você, sendo filho, deve e precisa saber os mistérios de papai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí, e até a nossa próxima mensagem.